Eu convido inicialmente o Major Rogério Ricardo da Silva. O tema da sua apresentação vai ser geração de produtos geoespaciais para a defesa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, Diretoria de Serviço Geográfico do Exército Brasileiro, a DSG. Então, Major Ricardo, chefe da subdivisão técnica da 5ª DL, ok? Então, por favor, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Foi apresentado aqui, eu sou o Major Rogério, sou engenheiro cartógrafo, chefe da subdivisão técnica da 5ª Divisão de Levantamento. Então, eu vim aqui apresentar esse tema, geração de produtos geoespaciais para a defesa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, pela Diretoria de Serviço Geográfico do Exército Brasileiro. Tá? Eu, aqui iniciando também, gostaria de ratificar os meus agradecimentos ao convite aqui do LabGIS para vir aqui ministrar a palestra. E coloco também a 5ª Divisão de Levantamento à disposição de todos lá para qualquer apoio. Bom, vou seguir esse sumário. Achei interessante apresentar aqui um pouco do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro. Tá? Acredito que alguns dos senhores e senhoras aqui não conheçam. Tá? E aproveitando, já que é a palestra após o almoço, acho que é oportuno passar um videozinho. Né? A gente está naquele momento da maré alcalina, então acho que um vídeo é interessante. Vou falar sobre a concepção geral do projeto Jogos Olímpicos. Tá? Um projeto simples, mas teve uma eficácia bastante considerável nas atividades de defesa dos Jogos aqui na cidade do Rio de Janeiro. As atividades realizadas, tá? Que aí a gente vai... vou falar um pouco, comentar rapidamente aqui sobre as atividades técnicas e administrativas que envolveram o projeto. Apresentar também, né, de forma sucinta aqui, alguns dos produtos geoespaciais. Tá? Nós, inclusive, trouxemos aqui algumas impressões, tá? Caso os senhores e senhoras queiram ver, né, em loco um desses produtos, nós trouxemos aqui alguns exemplos. Os objetivos alcançados e uma breve conclusão. Tá? O Serviço Geográfico foi criado em 31 de maio de 1890, inicialmente anexo ao Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Em 20 de junho de 1903, iniciava-se a execução do projeto A Carta Geral do Brasil, elaborado pelo Estado-Maior do Exército, com a instalação da Comissão da Carta Geral em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de 1917, o serviço é progressivamente organizado na Fortaleza da Conceição, na cidade do Rio de Janeiro, sob a denominação de Serviço Geográfico Militar. A atual denominação, Diretoria de Serviço Geográfico, DSG, é atribuída por portaria ministerial de 1953, sendo que em 1972 é realizada a transferência para o Quartel-General do Exército, em Brasília, no Distrito Federal, onde permanece até os dias atuais. Até a década de 1980, o Serviço Geográfico do Exército alcançou metas de mapeamento de mais de 50% do território nacional. Em 1987, a DSG entra na era da cartografia digital de primeira geração. Desde então, vem realizando a construção de uma base de conhecimento e de tecnologia, evoluindo para a mais moderna cartografia digital de 4ª geração. A Diretoria de Serviço Geográfico é o órgão de apoio técnico-normativo do Departamento de Ciência e Tecnologia, DCT, cuja principal missão é produzir o conhecimento do território nacional que se desdobra em normatizar e participar da execução do mapeamento sistemático terrestre nacional nas escalas maiores que 1 para 250 mil. Superintender as atividades relativas ao suprimento de imagens, informações geográficas e meteorológicas e a elaboração de dados geoespaciais de interesse do Exército nas suas mais diversas formas. Apoiar a demarcação topográfica de áreas da União jurisdicionadas ao Exército. Executar trabalhos de cooperação técnica de interesse do Exército
com outros órgãos públicos e executar serviços cartográficos de interesse público, como, por exemplo, demarcação de reservas indígenas. Para realizar adequadamente as missões de mapeamento e suprimento cartográfico para o Exército e a sociedade civil, o Serviço Geográfico está presente em cada uma das 5 grandes regiões do país, por intermédio das seguintes organizações militares diretamente subordinadas à Diretoria de Serviço Geográfico, com sede em Brasília, no Distrito Federal. Na região sul, a 1ª Divisão de Levantamento, situada na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Na região sudeste, a 5ª Divisão de Levantamento, situada na cidade do Rio de Janeiro. Na região centro-oeste, o Centro de Imagens e Informações Geográficas do Exército, situado na cidade de Brasília. Na região nordeste, a 3ª Divisão de Levantamento, situada na cidade de Olinda, em Pernambuco. E na região norte, a 4ª Divisão de Levantamento, situada na cidade de Manaus, no Amazonas. Ao longo dos anos, o imenso desafio de mapear o território brasileiro com a finalidade de torná-lo conhecido por inteiro tem demandado de todos os integrantes do Serviço Geográfico do Exército um esforço permanente pelo aperfeiçoamento profissional e a necessidade de adequação das instalações e metodologias de trabalhos em face à vertiginosa evolução tecnológica dos conhecimentos e equipamentos ligados às áreas da cartografia digital, do sensoriamento remoto, da tecnologia da informação, da geodésia, da fotogrametria, de sistemas de informações geográficas, SIG, de infraestrutura de dados geoespaciais, do posicionamento por satélites e outras. A DSG tem atuado na elaboração de normas e padrões para a implantação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, INDE, a conservação de cartas analógicas para o formato digital e a produção de novas cartas em projetos de mapeamento fomentados por meio de termos de cooperação e de convênios, tais como Projeto Radiografia da Amazônia, para a elaboração de milhares de produtos cartográficos na escala de 1 para 50 mil de uma área de 1,8 milhão de quilômetros quadrados da região amazônica. Termo de convênio com o Estado da Bahia, para a elaboração de produtos cartográficos na escala de 1 para 50 mil e de 1 para 25 mil de todo o Estado. E o termo de cooperação com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, para a demarcação de unidades de conservação federal ao longo da BR-319. Em paralelo, a DSG tem executado diversas perícias técnicas, como é o caso da definição do ponto limítrofe oeste da linha divisória entre os estados do Pará e do Mato Grosso, e o desenvolvimento de software de SIG baseado em software livre e tecnologias abertas para ambientes desktop e web para implantação do Banco de Dados Geográficos do Exército. A história do Serviço Geográfico do Exército coincide em grande parte com a história da cartografia brasileira, onde a gigantesca e infindável tarefa de mapear o país vem sendo executada de forma exitosa e permanente por mais de um século. Bom, como puderam observar no vídeo, tá? A Diretoria de Serviço Geográfico é um órgão do Exército Brasileiro que trabalha com mapeamento do território nacional, tá? Por intermédio de 5 quartéis, 5 organizações militares distribuídas pelo país que executam esses projetos. Tá? Nós trabalhamos em projetos com interesse direto do governo federal, da Força Terrestre, como também estabelecemos convênios ou termos de cooperação técnica com entes públicos. Bom, ano 2, concepção geral do projeto Jogos Olímpicos de 2016. Basicamente, tá, o escopo do projeto é de produzir dados geoespaciais de áreas de interesse para o emprego no sistema de comando e controle, tá, que é atuar em toda a defesa do evento por parte da Força Terrestre, né, nas operações de planejamento e execução dessas atividades de segurança sob responsabilidade do Comando do Exército, durante a realização dos Jogos. Então, como vocês podem ter visto, né, a atuação da Força Terrestre na segurança dos Jogos foi bastante grande. Né? Então, obviamente, precisava de informações de inteligência, dados geoespaciais, para atuar realizar essa defesa, essa atividade de defesa. Bom,
O que era previsto para fazer no projeto, tá? Resumidamente, os objetivos desse projeto. Produzir cartas topográficas das regiões dos jogos. Então, isso aí era um objetivo básico, tá? Elaborar cartas topográficas, produtos geoespaciais de todas as áreas do projeto, né? Basicamente eram 4 clusters, mas de toda a área que fosse o comando do Exército fosse desenvolver atividades de defesa. Elaborar outros produtos geoespaciais para atendimento aos clientes da Força Terrestre. Tá? Então, o objetivo básico era trabalhar em cima de cartas topográficas, tá? O nosso, vamos dizer assim, nossa primeira produção, tá? O nosso primeiro produto, entre aspas, aí mais importante. E outros produtos geoespaciais. Então, o cliente nosso ele é diferenciado. Né? Para atividade de defesa, uma carta topográfica pode atender ou não. Né? Ela pode dar uma visão geral para uma fase, por exemplo, de planejamento, mas certamente para atividade de defesa, dependendo do tipo de cliente, ele pode precisar de outro tipo de informação. E esse outro tipo de informação vai gerar uma demanda por outro tipo de produto geoespacial. Tínhamos também 2 objetivos que eu coloquei aqui em outra cor. Gerar produtos cadastrais do percurso da tocha olímpica. Então, nós tínhamos essa intenção de fazer o acompanhamento de todo aquele percurso da tocha olímpica, que, né, rodou por vários estados, por inúmeras cidades. Então, nós tínhamos a intenção de também fazer esse acompanhamento, tá? Dar o suporte, né, de informações geoespaciais para esse percurso. Como também gerar produtos 3D das principais estruturas. Isso nem é um trabalho que a diretoria de serviço geográfico faz com costume. Tá? Então, nível cadastral, informações 3D de estruturas, não é um tipo de produto que a diretoria de serviço geográfico costuma trabalhar. Entretanto, nós julgamos como necessário, tá? Principalmente para as atividades bem dentro das estruturas, né? Nós tivemos desdobrados ali elementos de forças especiais, né? Como também, né, para ajudar o pessoal da Força Nacional de Segurança, as demais forças armadas que estavam envolvidas nas atividades de defesa, polícia militar, bombeiro, enfim, para todo o pessoal envolvido na atividade de defesa, arquivos 3D dessas estruturas forneceria, sem dúvida, uma informação detalhada que seria bastante utilizada. Entretanto, já me adiantando aqui, esses 2 objetivos eles não puderam ser alcançados por restrições orçamentárias. Né? Então, todos nós aqui estamos passando por isso. Né? O Exército Brasileiro não seria diferente. Tá? Então, o país está em crise, né? Nós estamos com pouco recurso. Esse projeto, ele começou, né? A gente começou a detalhá-lo logo após ali o término da Copa do Mundo. Então, a gente já começou a visualizar o que seria o projeto Jogos Olímpicos 2016. Então, o primeiro orçamento desse projeto ficou em torno de 12 milhões. Tá? Contemplando o acompanhamento da tocha olímpica, contemplando 3D das principais estruturas. Tá? Isso aqui ia haver necessidade de compra de laser scan, tá? Um equipamento para poder gerar essa informação. Para a tocha olímpica, nós teríamos uma demanda de produtos bem grande, né? Porque a área imensa do percurso, como também a aquisição de Ivante, que seria um equipamento também que a gente ia utilizar nesse projeto. Com os cortes orçamentários, infelizmente não foi possível contemplar esses 2 objetivos. E o último aqui, capacitar os clientes no uso dos produtos. Tá? Então, a gente tem um cliente bastante operacional. Tá? Então, elementos da Força Terrestre que vão trabalhar diretamente no terreno, estão desdobrados no terreno, e eles precisam ser capacitados na utilização desse tipo de informação. Tá? Seja na utilização de software, seja na manipulação dessas informações, também é no objetivo do projeto. Bom, as áreas, né, acredito que todos aqui tenham conhecimento, mas apenas para ratificar a informação, basicamente esses 4 clusters, tá? Então a região aqui de Deodoro, uma região bem grande, região do Maracanã, Copacabana, que é a Zona Sul, e Barra da Tijuca. Tá? Então, certamente, a nossa geração de produtos deveria contemplar, né, essas 4 áreas. Aqui um pouco mais preciso, Barra da Tijuca, tá? Provavelmente muitos aqui tiveram a oportunidade de conhecer, uma área também bem grande, né? Com várias edificações. Região de Deodoro, também quem teve a oportunidade de conhecer, é imensa área, tá? Envolvendo, né,
estádio, Centro Olímpico, Parque Radical, enfim, uma área também bem extensa. A região do Maracanã, tá? Aqui não aparece nesse 3D, mas pega também a parte do Sambódromo, tá? Então isso aí era para nós região centro da cidade. E a Zona Sul, tá? Com esses 3 pontos principais. Bom, e aí, já com a área do projeto definida, nós fizemos a separação delas em produtos. Tá? Então, definimos que seriam 13 cartas topográficas, na verdade, depois desdobrou em outro tipo de produto, mas, vamos dizer assim, 13 folhas, 1 para 25 mil, tá? Cobrindo todas as 4 áreas, tá? Essas 13 folhas. 1 para 10 mil, 13, desculpe. 1 para 25 mil, 9 folhas. 1 para 10 mil, 13. Então, 13 folhas. Nós definimos que nós íamos descer, né, na verdade, a 1 para 10 mil, na verdade, subir, né, uma escala maior, para fornecer mais informação ainda para o nosso cliente. Tá? 1 para 10 mil, 13 folhas. E 97, 1 para 2 mil. Então, para vários elementos que estavam no terreno voltados para essas atividades, uma informação 1 para 25 mil não era interessante. Uma fase de planejamento, sim. Uma conduta de logística, um planejamento a nível de logística, 25 mil, 10 mil, ótimo. Mas com um elemento que está diretamente ali, de repente, dentro de uma edificação, uma coisa mais pontual, aí nós tínhamos que chegar a uma escala que nós definimos como 1 para 2 mil iria atender o nosso cliente. Então, né, podem observar que é uma quantidade grande de produtos. Tá? Então, 9,25, 13, 1 para 10, 97, 1 para 2. Bom, aí já nas atividades realizadas, na parte de planejamento, nós tivemos que fazer várias reuniões técnicas, tá, para o estabelecimento da metodologia de produção, né, como é que ia ser a geração desses produtos, e a normatização dos produtos. Né, chegar ao nível de saber exatamente como é que nós íamos atender plenamente a demanda, tá, colocar as informações necessárias para o nosso cliente. Capacitação, nós realizamos a capacitação de 2 capitães na Ordnance Survey, tá, lá em Inglaterra. Então, foi uma ideia que o Exército teve de mandar 2 oficiais, engenheiros cartógrafos, para a Inglaterra, né, para tentar absorver um pouco do know-how deles, né, que eles trabalharam na Olimpíada, tá, o que eles fizeram com produtos geoespaciais, como é que eles atuaram para as Olimpíadas, tá, em Londres. Mandamos 2 oficiais para lá, para adquirir um pouco de conhecimento e trazer isso para nós. Tá? Também foi uma atividade que possibilitou um ganho considerável. A realização dos processos licitatórios, tá, normais, tá, que, na verdade, foi uma atividade um pouco aquém do que imaginávamos, né, porque se não tem também muito recurso, não justifica tantos processos licitatórios, né, não tem tanto recurso para gastar. Mas necessário, claro. Equipes em gabinete realizaram a junção dos insumos. Isso aí foi, vamos dizer assim, uma das atividades mais importantes do projeto. Tá? Já que nós íamos contar com pouco recurso, a gente precisava de parceiros, de insumos existentes ou alguns que nós conseguíssemos pelo estabelecimento de parcerias. Tá? A junção de tudo que nós tínhamos dessa área para trabalhar em cima da geração dos produtos. Lançamos algumas equipes em campo, tá, para realizar a remulação de algumas áreas de interesse. Mandamos algumas equipes para coletar algumas informações, detalhar isso para trazer para o produto. Reuniões com clientes diretos para ajustar as informações que deveriam constar no produto. Então, um cliente, né, que ele vai trabalhar ali um elemento de forças especiais, ele precisa de um tipo de informação. Né? Se é uma atividade, por exemplo, de contra-terrorismo, ele precisa de um tipo de informação. Tá? Um elemento que vai trabalhar apenas com contenção, tá, de grandes efetivos, ou de repente um elemento que vai trabalhar fazendo conhecido como um blitz, né, que é a PBCVU, com passagem de viatura, ele vai precisar de outro tipo de informação. Então nós temos que juntar isso para entender exatamente o que o cliente queria para colocar no produto. Apoio e contatos diretos com parceiros.
Tá? Então, os principais parceiros que nos ajudaram, tá? O Instituto Pereira Passos, o IBGE, a Autoridade Pública Olímpica e o Comando Militar do Leste. Aí sim, já partir para a atividade da geração dos produtos, aí como nós temos tudo definido, os insumos todos reunidos, a gente trabalhou em cima da geração dos produtos, propriamente dita. Depois, com os produtos em mãos, nós capacitamos os nossos clientes, capacitamos os nossos clientes na utilização desses produtos. Tá? Basicamente, foi curso de QGIS e Skyline. Tá? E aí, como final, a disponibilização dos produtos, tanto em arquivos digitais, como produtos impressos, tanto em papel quanto em tecido. Tá? Já me adianto aqui que esses produtos, na escala 1 para 25 mil, tanto das cartas topográficas como das cartas especiais planealtimétricas e 1 para 25 mil, eles foram disponibilizados no BDGEX, tá? No Geoportal, que eu vou apresentar aqui rapidamente também, se não me engano, no último slide. As outras escalas, 1 para 10 mil e 1 para 2 mil, a gente colocou em outro banco, tá? Mas ele pode ser fornecido também, né, dependendo do tipo de solicitante. Tá? Principalmente para órgãos públicos, dependendo do tipo de utilização, ele também pode ser fornecido. Geramos alguns outros produtos, já para a área de inteligência, que aí entra só no nosso operacional, e aí, como são informações de inteligência, eles não podem ser disponibilizados. Uma coisa interessante que nós fizemos aqui, que teve uma aceitabilidade bem alta, foi o produto impresso em tecido. Tá? Então, o militar está ali no terreno, está trabalhando naquela atividade, né? O militar entre aspas, imune ao tempo, né? Então, se a chuva cai, ele permanece na posição, as atividades continuam normalmente. E se ele tiver com um produto de papel na mão? Né? O papel não é imune ao tempo. E aí nós geramos essas cartas em tecido. Tá? E isso deu bastante certo, porque ele dobra, ele coloca dentro do equipamento dele. Tá? Nós testamos, inclusive, colocar na máquina de lavar, derrubar café, tudo que não pode, e ele permanece resistente, sem alteração. Tá? Agora, claro, tem um custo para isso. Tá? É muito mais caro do que uma plotagem em papel comum. Bom, os produtos gerados, agora eu vou apresentar também aqui de forma sucinta eles, os produtos. As 9 cartas topográficas 1 para 25 mil. Tá? Nós usamos imagens orto, cedidas pelo IPP, tá? Foi para a gente bastante interessante, já que nós tivemos pouco recurso para aquisição de imagem. Tá? Eu falei lá em 12 milhões, nós trabalhamos nesse projeto mais ou menos na ordem aí de 150 mil. Tá? Foram recursos utilizados para material de consumo. É claro que quando eu falo nesse valor, eu não estou computando aqui o pagamento pessoal. Né? O pagamento pessoal para a gente é um custo fixo, né? Diferente de uma empresa, que a empresa vai colocar o pagamento dos seus colaboradores. No nosso caso, não. Envolvendo aí alimentação do pessoal a campo, combustível e material de expediente para plotagem e algumas imagens que foram adquiridas, nós gastamos em torno da ordem de 150 mil. Imagens Pleiades que foram compradas e vetores de altimetria que nós utilizamos do IBGE. Nós realizamos a aquisição vetorial, tá, em QGIS, tá, na CT 125 mil nós usamos a QGIS, o plugin DSG Tools, tá, que todos podem ter acesso, tem uma comunidade de usuários do DSG, do QGIS. O DSG Tools está sendo implementado já há bastante tempo, ele está em desenvolvimento, né, já funciona muito bem e continua em desenvolvimento. A gente tem uma equipe de desenvolvimento no CIGEX, que é uma organização militar da DSG em Brasília. Tem uma equipe de desenvolvimento que trabalha diretamente no QGIS, e esse plugin DSG Tools a gente já utiliza há bastante tempo, e eu também sugiro aos senhores aí que são usuários do QGIS a acessarem e participarem dessa comunidade e começar a utilizar o plugin. Feições confirmadas em campo, tá? Aí a reambulação que nós mandamos. E usamos a EDGV 213 em Special Light. Aqui é claro que a visualização para projeção não é muito boa, tá? Mas aí uma carta topográfica 1 para 25 mil da Baía de Guanabara.
9 cartas especiais plano e altimétricas, 1 para 25 mil. Então, a gente chegou à conclusão que a carta topográfica 25 mil era um produto interessante, sim, mas nós deveríamos ter mais informações nessa carta para outro tipo de usuário. E aí nós decidimos elaborar essas cartas especiais plano e altimétricas, tá? Que é um produto um pouquinho diferenciado. Também utilizamos imagens aí ortos do IPP, Pleiades e vetores do IBGE da mesma forma que a anterior. Trabalhamos também na aquisição vetorial em QGIS, tá? Com o plugin DSG Tools, tá? Em Specialite. Uso de dados oriundos de várias fontes, tá? E aí com uma liberdade de utilizar dados de várias fontes, tá? Hoje em dia a gente tem uma gama bem facilitada aí pelo uso da internet, né? Você consegue adquirir muita informação, o próprio Google Earth, ali o Google Maps, o que seja, você consegue bastante informação. E utilizou aí na própria aquisição, então nós usamos fontes também, o que a gente já tinha feito da carta topográfica, a gente utilizou, obviamente. E por ser uma carta especial plano e altimétrica, tá? Um produto diferenciado, a gente tem uma liberdade para uso de feições, tá? Aí não prevista na EDGV, bem como representações temáticas que atendesse melhor ao cliente. Para vocês visualizarem a diferença de uma carta topográfica especial plano e altimétrica da mesma região, Baía de Guanabara. Tá? Então, é um produto que ele tem uma diferenciação de informação, tá? É um pouco mais amigável, vamos dizer assim, né? Quando você pega um produto desse, até a própria estrutura dele é diferente. E colocamos, né, também a parte da legenda em inglês e tal. Você olha, né, parece realmente uma carta feita para turista, né? E nos dá uma liberdade de colocar a informação que o cliente quiser. Tá? As 13 cartas também especiais plano e altimétrica, de 1 para 10 mil. Tá? Então, teve carta topográfica 1 para 10. Carta topográfica foi lá 1 para 25. 1 para 10 já foi especial plano e altimétrica também. Usamos imagens Pleiades. Também o uso do QGIS, tá? Só a diferença aqui em PostGIS. Da mesma forma, a liberdade para o uso das feições, tá? Cadastrais, além das que eram previstas na nossa EDGV, Defesa Terrestre. Da mesma forma, como representações temáticas voltadas especificamente para os nossos clientes. A diferença, né? Um produto 1 para 10 mil, um especial plano altimétrico. Esse aqui, no exemplo, é a área da Vila Militar, aí quem conhece aquela região. Todas as edificações dos quartéis. Tá? Então, várias dessas feições até, teoricamente, nem entrariam numa carta 1 para 10 mil. Tá? Mas aí, a gente, com uma liberdade de colocar a feição que nós quiséssemos, tá? Até, né, não dentro aí da escala, mas para poder, na verdade, com o objetivo principal de enriquecer o máximo possível o produto. Tá? Que chegasse na mão do cliente e ele tivesse um produto bem amigável mesmo, com bastante informação para que ajudasse aí. Tá? Um produto bastante interessante. E as 97, 1 para 2000, são ortofotocartas especiais. Tá? Um produto também diferente. Nós usamos imagens do convênio com os Estados Unidos. Tá? Então, nós temos um convênio com os Estados Unidos, que é o chamado BECA, e a gente também tem uma liberdade de adquirir essas imagens. Tá? Existem, claro, cláusulas desse convênio, tá? Mas a gente consegue imagem de alta resolução num espaço curto de tempo, né? E nos possibilitou trabalhar nessa escala. Tá? Até porque, para essa escala aqui, a nossa intenção, é claro, era colocar a informação mais atualizada possível. Né? As estruturas dos Jogos Olímpicos, como vocês podem ter acompanhado, devem ter acompanhado, algumas dessas estruturas elas ficaram prontas em maio. Né? Então, passaram por várias mudanças ali ao longo do tempo. Então, nós tínhamos que ter imagens bastante atuais para poder fornecer para o cliente um produto o máximo possível atualizado. Bom, alguns vetores adimensionais também nós aproveitamos da nossa carta 1 para 10 mil. Da mesma forma, usamos QGIS, o plugin DSG Tools e em PostGIS. Aí o exemplo de um produto, de 1 para 2 mil. Tá? Muitas vezes o cliente ele quer informação visual.
Tá? A informação visual já é o suficiente para ele, então não precisa ter uma gama grande de vetores, tá? E é de uma área pequena. Na região de Deodoro, por exemplo, tinham ali batalhões olímpicos. O exército se desdobrou em brigadas e batalhões olímpicos. Tá? São elementos, são frações de efetivo. Tá? E esses batalhões, cada um atua em uma área. Existiam quartéis que estavam só com aquele percurso. Tá? Por isso era interessante a gente desmembrar a área em vários fragmentos. Bom, além do 25, 10 e 2000, pelo contato com o cliente, tá, e novas demandas que foram surgindo para o Exército Brasileiro, os próprios clientes nos procuraram fazendo novas solicitações, que nós, obviamente, nós atendemos prontamente, com a geração de outros produtos que não eram previstos anteriormente. Nós geramos mais 15 cartas ortoimagens, tá, na escala de 1 para 4.000, de áreas de segurança estratégica. Então, o Exército não só atuou nas regiões dos jogos, mas como fez a defesa de áreas de segurança estratégica. Áreas que poderiam, de repente, sofrer algum atentado terrorista, ou áreas que realmente poderiam, se sofresse algum problema, né, um atentado ou o que fosse, qualquer tipo de ação contra a defesa, essas áreas sendo atingidas, elas poderiam até mesmo parar o evento. E foram identificadas áreas de segurança estratégica, e aí nós fornecemos esse produto para ajudar nas atividades. Uma carta autoimagem de 1 para 7.000 da Reduc, uma dessas áreas que era interessante, né, para proteção. Uma carta autoimagem do CDS Deodoro, que é Centro de Defesa Setorial, então toda a área de Deodoro foi coberta com um produto, 1 para 7.000, para poder dar a visão do todo, isso aí nos foi solicitado. E 8 cartas autoimagens de escalas variadas. Tá? Aí são áreas pontuais de segurança da companhia de inteligência. Tá? Os elementos envolvidos diretamente nas atividades de inteligência. Nós geramos alguns produtos com a informação que eles nos passaram. Aqui um exemplo, tá? Também de um produto, de um mosaico que nós geramos. Produto simples, sem mistério. E outra coisa que nós, né, outra atividade que nós fizemos também ao longo do projeto, a gente achou interessante fazer isso, né, até por solicitação dos próprios clientes, foi a geração de arquivos 3D de intervisibilidade. Tá? Então, o software Skyline, ele nos dá esse tipo de informação, a gente consegue fazer uma análise entre vários pontos de uma região, a gente gera um 3D daquela área, e faz uma análise de intervisibilidade. O próximo slide vai dar para entender o que é isso aí. A gente utilizou o Skyline e o SketchUp. Então, essa área aqui como exemplo. Tá? Nós tem alguns simuladores, não cheguei a trazer aqui, porque realmente é grande também para passar. Mas a gente consegue fazer a simulação de um elemento aqui de defesa. Tá? Que normalmente o pessoal chama dos atiradores, né? Nós chamamos de caçadores. Então, eles estão aqui numa região pontual, e aí a gente consegue falar para aquele elemento o que é ponto visível e o que para ele é ponto cego. Então, tudo que está em verde aqui, ele consegue visualizar diretamente, e em vermelho é ponto cego para aquele elemento. Tá? Isso aqui é um exemplo de um pontual, tá? Mas a gente consegue fazer, inclusive, a simulação de uma viatura. Tá? Então, uma viatura está andando, fazendo patrulhamento, o que essa viatura vai conseguir cobrir de área e o que ela não vai conseguir enxergar. Tá? Isso, para uma atividade de planejamento, segurança, é bastante interessante. Tá? Então, vários clientes nossos gostaram bastante desse tipo de produto, nós treinamos ele nisso, geramos alguns arquivos de simuladores já prontos para eles, e eles utilizaram nas atividades de segurança. Bom, os objetivos alcançados: fornecimento de dados geoespaciais para uso na defesa dos jogos. Então, o nosso maior objetivo era fornecer informação geoespacial para as atividades de segurança sob a responsabilidade do Comando do Exército. Esse objetivo foi plenamente cumprido. Na verdade, nós chegamos até a fornecer um pouco mais do que era previsto anteriormente. Com exceção, claro, né, das estruturas em 3D e da tocha olímpica, que eram objetivos que a gente já sabia que não seriam alcançados.
Bom, o legado cartográfico na área da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos áreas hoje que nós não tínhamos produtos 1 para 25 mil. Tá? E hoje nós temos não só a carta topográfica, que é um legado para nós, mas também a carta especial plano altimétrica, tá? Que pode ser utilizado aí para vários fins. A capacitação do efetivo da 5ª DL, então nós somos aqui de uma dessas organizações militares, né? E os Jogos Olímpicos ficou sob cargo da 5ª DL, que é aqui no Rio de Janeiro. E num projeto desse, obviamente, nós capacitamos, né? Vamos capacitando o nosso efetivo, a experiência que o militar ele adquire, né, no desenvolvimento do projeto. Seja ele um engenheiro cartógrafo, seja um técnico de topografia, nós temos civis também, e é um pessoal todo que adquire essa experiência. Tá? Eu trouxe, inclusive, comigo aqui o Tenente Dave, que é um engenheiro que foi o gerente do projeto. E a experiência técnica, tá? Como eu já falei aqui, a experiência técnica adquirida. Tá? Não só a capacitação, mas a experiência que nos possibilita, aí, em próximos projetos, cada vez estar aumentando mais a qualidade dos produtos gerados pela Diretoria de Serviço Geográfico. Bom, o BDGEX, como eu comentei, para quem ainda não conhece, tá? Eu concito aí a acessarem, tá? É o nosso geoportal. Então, ali a Diretoria de Serviço Geográfico carrega vários produtos, tá? Não é só 5ª Divisão de Levantamento, não é só a região Sudeste, é todo o país, tá? Em diversas escalas, vários projetos são lançados ali. Tá? Você, no início, como um cadastro, você vai ter um nível de acesso. Se, de repente, por estar numa universidade, por estar num órgão público, ou até mesmo uma empresa, você pode tentar fazer o aumento do nível de acesso. Tá? Ele vai passar, obviamente, por um crivo, né? por uma avaliação lá na DSG. No Geoportal, explica como faz esse cadastramento, como faz, de repente, o aumento do nível de acesso, tá? E os nossos produtos são disponibilizados. Facilmente, os senhores e senhoras já encontram os produtos 1 para 25 mil dos Jogos Olímpicos lá no BDGEX.
Só concluindo, né, nós alcançamos aí os objetivos que eram propostos pelo projeto, tá? Esse fornecimento de dados geoespaciais para o Comando do Exército foi bastante interessante, tá? Nós viemos aqui apresentar, são alguns produtos diferenciados, tá? A gente conseguiu gerar esses produtos até com pouco recurso, né? Isso aí é uma coisa já normal de nós que estamos que trabalhamos com geotecnologias, né, no país. Então a gente já está acostumado, fora as empresas, trabalhar com pouco recurso, mas alcançamos os objetivos. Tá? Me coloco à disposição lá na 5ª Divisão de Levantamento, tá? Eu sou o chefe da subdivisão técnica, a gente tem vários parceiros, e sempre, tá, o pensamento da diretoria do Serviço Geográfico é estabelecer parcerias para que a gente possa trabalhar junto, fornecendo produtos de qualidade para a segurança nacional, para desenvolvimento do país, trabalhar junto para a gente trabalhar com qualidade, economizando recurso público e se ajudando. Tá? Então, estamos lá à disposição e eu ratifico aqui meu agradecimento a esse convite de poder participar aí de tão nobre evento. Obrigado a todos.